Eu quero falar com vocês a respeito de um salmo, Salmo 27, verso 4 e 5. Eu quero falar um pouco sobre foco com você. Pessoas começam bem e terminam mal muitas vezes. E algumas pessoas começam mal e terminam muito bem. Qual a diferença entre uma e outra? É a maneira como elas conduzem o processo daquilo que iniciam. Você vai reparar que algumas pessoas na Bíblia, elas eram muito focadas naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava se movimentando, e outras pessoas nem sempre. Algumas pessoas se perderam em meio ao processo daquilo que Deus havia confiado nas mãos delas, porque elas ficaram encantadas, deslumbradas com aquilo que o trilho, com aquilo que o trajeto ofereceu a elas em meio à caminhada. Pastor, onde o senhor vai querer chegar hoje conosco? Eu quero tentar nos levar como igreja a entender que buscando as coisas do Senhor, corremos o risco de perder o Senhor de vista. Porque se não temos foco no Senhor, passamos a ter foco e coração nas coisas. E isso é um grande problema para a igreja nos nossos dias. Nós começamos bem e podemos terminar mal. Porque quando começamos, colocamos os nossos olhos nele, mas quando ele nos coloca da porta para dentro da sua casa, e nós agora estamos comendo à mesa e participando da família, participando do reino, tendo acesso a todas as coisas que ele nos confiou, pela sua graça e pelo seu favor, ficamos encantados. E o encanto da caminhada e da vida cristã pode roubar de você a presença daquele que vive. Nós precisamos entender isso. Não é uma dinâmica tão fácil de ser vivida no dia a dia, a vida cristã. Quantos sabem disso? A vida cristã, queridos, é a coisa mais linda que existe na terra. Porém, ela tem os seus ônus e os seus bônus. Nós precisamos considerar os dois. Às vezes consideramos os bônus porque estávamos escravos lá fora e agora aqui dentro nós temos e participamos de tudo que ele oferece, mas não consideramos que dias difíceis virão. A Bíblia chega ao ponto de dizer, amados, um texto bíblico, que o dia mau vem para todo mundo. Todo mundo vai passar por um dia mau. Porque o texto não diz, olha, se um dia passardes pelo dia mau, o texto ele é categórico em nos afirmar, quando passar, quando passares pelo dia mau, haverá um dia difícil para todos nós. E quando nós estamos presas naquilo que nós estamos encantados, se a nossa segurança, o nosso alicerce bíblico, teológico, o nosso fundamento de fé, de vida cristã não for o Senhor, nós não subsistimos. Continuamos na igreja até, sabia disso? Pessoas continuam dentro da igreja, mas a igreja já não está mais nela. Porque a perspectiva da palavra igreja para Deus, amados, as pessoas descem a linha na igreja, muitas vezes, porque elas associam a igreja a uma pessoa ou uma situação em específico. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, na verdade, ela é a noiva de Cristo. É um povo que Deus está salvando de todos os lugares, raças, tribos, línguas e nações. Não tem a ver com uma placa, com uma denominação, tem a ver com um reino. E quando nós não atentamos para isso, amados, nós nos perdemos no caminho. Então nós precisamos ter foco. Salmo 27. Amém? Vamos lá, vamos tentar entender junto. É tempo de focar. Todo mundo lá? Estou lendo na NVI, ok? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? Podíamos parar aqui. O texto ele se auto-explica.
Na verdade, não tem muito o que dizer nesse texto, a não ser relembrar você e relembrar a mim daquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. A minha missão é relembrar você do que Deus fez com você. Esse é o meu chamado. Às vezes as pessoas perguntam o que é ser um pastor. Pastor, na verdade, é conduzir as ovelhas ao rebanho do pastor dos pastores. Periodicamente, amados, eu me relembro de coisas das quais Deus trouxe na minha vida por meio da sua palavra. E eu reflito e me debruço novamente sobre essas promessas e sobre essas questões. E às vezes eu percebo que muitos de nós nos esquecemos de muitas coisas que Deus nos confiou naquele primeiro dia, naquele grande dia de um encontro lá atrás. Quando Deus, Ele de fato te alcançou, quando Ele te chamou, quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Você e eu precisamos entender isso, amados. Deus, Ele não mudou. Eu não sei há quanto tempo você está na vida cristã, se você está há meses, se você é um recém-convertido, está há dias, se você está há anos, mas nós precisamos entender que aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, segundo a sua palavra, desde que Ele nos trouxe a salvação, que a salvação nos alcançou, Ele segue sendo fiel e justo. Então o meu propósito é relembrar a você algumas coisas das quais você engavetou ao longo desses anos. Por que elas foram engavetadas? Porque na verdade houve uma distração no processo. Jesus sempre caminhou no meio de multidões, sempre. Desde que Ele começa e inicia o seu ministério público na terra, Jesus ele anda em meio às multidões, mas existiram algumas poucas pessoas que focaram nele. E essas poucas pessoas que focaram nele alcançaram um favor que a multidão não alcançou. Pastor, mas a multidão, muitos não foram salvos? Muitos não foram salvos, amados. Porque muitas pessoas da multidão, na verdade, elas não estavam atrás do Senhor dos senhores, dos reis, elas estavam atrás dos milagres. Jesus chega a declarar à multidão certa feita, sabe o que acontece com vocês? Vocês estão me seguindo porque vocês estão atrás da multiplicação do pão que perece. É isso que vocês estão fazendo. Vocês me seguem porque vocês desejam que eu multiplique coisas das quais vocês valorizam na vida. Mas existe um pão, e aí ele começa a falar a respeito de si. Existe uma água, e ele começa a falar a respeito da fonte, que ele é. Mas as pessoas estavam seguindo a Jesus. É nesse momento, amados, que você começa a perceber nas Escrituras que existe uma diferença entre discípulos e seguidores. Homens e mulheres que foram levantados por Deus para um propósito, mas em meio à caminhada eles não compreenderam o propósito e se tornaram simplesmente seguidores de Jesus. Seguiam a Cristo. A ideia é que nós saiamos dessa casa nessa manhã entendendo que mais do que seguidores Ele te chamou para ser um discípulo, uma discípula dele. Que você e eu possamos carregar aquilo que Ele nos colocou. Deus colocou algo em nós, amados, nós carregamos nada mais, nada menos do que a sua presença. Quantos creram em Jesus aqui? A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita. Você precisa entender o que você carrega. Existem centenas de milhares de pessoas lá fora morrendo aos bobortões todos os dias. Todos os dias, queridos. Eles estão morrendo sem esperança, porque eles não têm o que temos. E nós carregamos a presença do divino e não temos a consciência às vezes daquilo que nós estamos levando. Porque nós estamos deslumbrados com o reino, deslumbrados com aquilo que nós temos acesso, e nós avaliamos muitas vezes a vida cristã aos ganhos físicos que temos. Ei, deixa eu dizer algo para você, presta atenção no que você vai ouvir. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Pastor, então o desejo de Deus é que eu ande com um chinelo de dedo, um de cada cor, soltando as tiras, a correia? Não, queridos, não é esse o desejo de Deus. Mas eu quero dizer para você, não importa se você é um miserável aos olhos humanos, porque você tem pouco recurso físico e financeiro, ou se você é um trilionário aos olhos humanos, porque você tem muitos recursos e muitos bens. Importa onde está o seu coração. Porque é do nosso coração que procede os caminhos para a vida eterna. Pastor, por que nós deixamos em meio ao caminho o propósito pelo qual Deus nos posicionou? Porque o nosso coração não está bom. O nosso coração se perdeu.
Houve um momento que nós havíamos fitado os nossos olhos em Cristo, mas de alguma forma os nossos olhos extraviaram. Paulo chega a dizer: fitando os olhos no consumador e autor da minha fé, e ele declara quem é: Cristo Jesus. Eu prossigo. Nós precisamos prosseguir, queridos. Nós precisamos ter foco. Por que Deus nos levantou? O que Deus está fazendo conosco nesses dias como igreja? Eu quero tentar entender algumas dessas coisas com vocês. Davi, quando escreve esse salmo, Salmo 27, você não vai encontrar muitas explicações a respeito desse salmo. Mas Davi estava vivendo uma transição entre muitas batalhas que ele havia enfrentado e outras que ele haveria de enfrentar. Era um tempo de stand-by na vida de Davi. Porque Davi escreve alguns salmos que ele está em meio à guerra mesmo. É flecha e espada para todo lado. E ele escreve outros que ele está numa caverna. A coisa está muito ruim, está difícil. Ele estava num tempo estável aqui. Ele nem estava guerreando e também nem estava assim de braço cruzado. Ele estava num tempo estável. Mas Davi tinha uma compreensão. Senhor, independente dos meus dias na terra, sejam eles dias de guerra, de muitas lutas e batalhas, sejam eles dias muito fáceis para mim, de bonanças, de muitas vitórias, de alegria, de sair, de curtir, de comer, de beber, sejam quais forem os dias, Senhor. Eu quero dizer para Ti, Pai, uma coisa eu te peço: que eu possa morar todos os dias da minha vida na Tua casa, para que eu possa contemplar a Tua presença. Eu quero falar um pouquinho a respeito de morar na casa de alguém. Você já morou na casa de alguém? O Luiz eu sei que já, porque ele testemunhou aqui. Uma vez, foi você? O Daniel. O Daniel testemunhou aqui pregando que morou na casa de tios e tal. Alguém já morou de favor na casa de alguém? Por uma situação? Quem mais? Você vai entender bem o que Deus está falando nisso aqui. Sequer, amados, nós às vezes temos a consciência do que é morar na casa de alguém, porque existe uma proporção diferente de quem vai morar e de quem recebe o morador. Agora, quem já recebeu alguém em casa para morar ou para passar uns dias, já recebeu alguém em casa? Deixa eu dizer algo para você então a respeito daquilo que Davi está tentando nos ensinar hoje. Davi está dizendo assim: olha, uma coisa eu te peço, Senhor, eu quero estar na sua casa, eu quero morar na sua casa, eu quero viver nela. Toda casa tem regras, queridos, quantos sabem disso? Quando você vai morar na casa de alguém, as regras daquela moradia não são impostas por você e nem colocadas por você. Não é a maneira que você pensa, deseja, acha, a maneira que você traduz, a maneira que você estudou, a maneira que você interpretou. Não, a casa tem regras. Às vezes não são as melhores, sabia disso? Às vezes são regras difíceis para você. Às vezes são regras das quais o modelo que você desenharia para a sua própria vida ou com a sua família seria muito diferente, mas você está na casa da pessoa. Então, na casa da pessoa, a primeira coisa que nós precisamos entender, se nós estamos na casa de Deus, existe uma regra. Sabe qual que é a regra da casa de Deus? O reino. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Murilo, não tem a ver com o Ministério de Música, não tem a ver com os líderes de célula, não tem a ver com a comunidade, não tem a ver com a placa, com a denominação. Existe uma regra áurea nessa casa, é a regra do reino. E a regra do reino, ela precisa ser observada, porque se nós desejamos morar na casa do Senhor, são essas regras estabelecidas por Ele, de Gênesis a Apocalipse, que nós temos que percebê-las nas suas entrelinhas. É isso que faz a diferença entre homens e crianças, mulheres e meninas. Sabia disso? Eu quando converso com pessoas, amados, eu quando estou assim, eu não preciso mais do que 2, 5 minutos com uma pessoa. Eu consigo discernir facilmente onde está o coração dela. Porque pessoas que entendem a regra do reino, dificilmente elas usam a palavra eu. Porque ela entende que no reino tudo é nós. Aliás, pessoas que entendem a regra do reino, quando usa a palavra eu, é para dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória dele. Pessoas que entendem a regra do reino, estando dentro da casa do Pai, entendem que nós somos um coletivo. Que independente das nossas diferenças, das nossas limitações, de tudo que nós às vezes espinhamos um ao outro,
das arestas que nós temos, às vezes nós somos pontiagudos, amados. Não é todo dia que você encontra irmãos e irmãs que farão você sorrir. Existem momentos que algumas pessoas vão chegar e que você vai falar, essa erva daninha aí. Porque a gente acha que aqueles que não nos agradam são ervas daninhas. Nós não temos esse direito. Davi está dizendo, Senhor, olha, eu desejo morar na tua casa, eu desejo estar na sua casa, eu desejo viver na sua casa, eu desejo entender a sua casa, eu desejo me submeter à tua casa. É a tua casa, Senhor. É porque dela procede todos os ensinamentos que eu vou contemplar na tua presença. É na tua casa. Nós vivemos dias, amados, onde muitos desassociaram a questão de serem cristãos com a questão da comunhão do corpo. Eles entendem, não, eu sou igreja e está tudo certo, e não tem mais comunhão com ninguém, porque eles são a igreja, e de fato são. Mas eu tenho uma grande dificuldade de entender como nós podemos ser igreja de uma pessoa só. Se Deus, na verdade, Ele morreu por todos. Ele não morreu só por você. Ele morreu por todos nós. Deus está fazendo algo nos nossos dias. Deus está trazendo de volta a compreensão da igreja, do que Ele espera que nós possamos viver na sua totalidade. Davi entendeu isso. Então Davi, ele pediu ao Senhor foco, queridos. É isso que ele pediu. Ele falou, Senhor, que eu jamais me aparte disso que o Senhor está fazendo. Me ajude a focar nisso, eu vou lutar por isso. A pergunta que eu faço para mim todos os dias e quero fazer para você nessa manhã é, você tem focado naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Ou as circunstâncias da vida, as circunstâncias do reino, as circunstâncias dos relacionamentos têm roubado isso de você? Pastor, como eu consigo avaliar se eu tenho focado ou não? Você vai ver pelos seus frutos. Eu não preciso julgar os seus frutos, muito embora eu possa fazê-lo. Porque a Bíblia diz, olha, você conhece a árvore pelos frutos. Julgai o Espírito para ver se ele procede de Deus. É uma determinação bíblica para mim, mas eu não preciso ficar fazendo isso. Você mesmo pode fazer. Dá uma olhada para a palavra de Deus, aquilo que Deus almeja sobre a sua vida, e dá uma olhada se isso é uma existência para você na sua realidade diária. Amados, nós tivemos uma reunião aqui quinta-feira com toda a diaconia da igreja e com todos os apoios da diaconia. Nós estávamos aqui numa multidão de pessoas de umas 40, 60, não sei. Multidão de pessoas de 60. O que acontece? Eu estava falando com a galera, queridos, a respeito de que outra regra da casa, não nossa, da casa de Deus. Nós precisamos entender que o culto não é para nós, o culto é para Ele. Se você está morando na casa do Pai, se você deseja estar na casa do Pai, se você deseja viver na casa do Pai, você precisa entender que o culto não é para você. Eu preciso entender isso. Às vezes nós saímos de casa e nós reprovamos um preletor ou outro, uma palavra ou outra. Por mais diferente que seja daquilo que você criou como expectativa, o culto é para Deus. Pastor, mas eu que estou sendo instruído, eu não deveria gostar da palavra? Você não precisa se apaixonar pela palavra, você só precisa entendê-la. Se você se apaixonar pela palavra que você está ouvindo, é um bônus. Você não precisa amar o preletor, você precisa amar a palavra. Se você gostar do preletor, é um bônus. Não gostei dessa música, toca outra. Não estamos cantando para nós. Não estamos. Estamos cantando para Ele. Ah, eu queria que cantasse aquela. Mas e o que Ele queria? E o que Ele deseja? E o que Ele quer? Como que Deus se relaciona conosco na intimidade? Como que Deus nos direciona? Amados, você sabia que as regras de uma casa, na verdade, Davi está dizendo, olha, eu quero estar na sua casa, Pai. Você sabia que as regras de uma casa acontecem coisas nos bastidores das quais, se nós estamos nela e ela não é a nossa casa, nós sequer sabemos? Dá um exemplo, pastor Dô. Quando começou esse culto aqui para você? A hora que você levantou hoje, que você saiu de casa, a hora que você tomou banho, a hora que você entrou aqui, a hora que o louvor subiu, a hora que te deram as boas-vindas aqui, na oração inicial do culto, que hora que começou esse culto para você? Quando esse culto começou para você?
Deixa eu dizer para você, na regra da casa, amados, esse culto já existia antes da fundação do mundo. Deus preparou tudo isso daqui. Ele preparou todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Às vezes nós chegamos e pegamos tudo pronto, né? Música boa, pastor bonitão. Às vezes pegamos tudo alinhado, achamos que as coisas são assim. Se eu não valorizar, né, irmão? Quem que vai valorizar? Quase ninguém valoriza, eu tenho que ir, né? Deixa eu dizer para você, chegamos aqui, ó, o som funcionando, o arzinho. Quanto tá aí, 24 graus? Delícia, né? Bom demais. As crianças todas cuidadas, sendo assistidas, ensinadas no Evangelho. As crianças estão todas lá. Aliás, se você que está chegando nos visita, eu queria fazer um convite a você. Dá uma passadinha lá no Kids antes de você ir embora. Essa casa tem trabalhado debaixo de uma visão que Deus tem nos dado, e nós temos tido foco nisso. Famílias têm sido incluídas no processo, dos quais lá fora elas não têm condições, porque o sistema as atropelam. Mas nós temos nos entregado de toda forma como igreja para poder assistir famílias com deficiências. E as crianças estão sendo assistidas com as suas limitações, e nós temos crido na cura de muitas delas. Crianças com autismo, crianças com Down, crianças com outros problemas de deficiência. Nós temos nos aplicado nisso, sabe por quê? Porque nós entendemos que o que nós fazemos não é para nós, nós fazemos para Deus. Amados, até quem tem família, às vezes assim, com essas complexidades e com essas limitações, deixa eu dizer para você, não fica glorificando a comunidade não. A comunidade não está fazendo isso para você, está fazendo isso para Deus. Porque quando ela faz por você, ela faz para Deus. Porque Jesus falou assim, aquele que der copo d'água a um dos meus pequeninos, qualquer que seja, é a mim que está dando. Senhor, mas como nós fazemos todas essas coisas? O Senhor disse que nós te visitamos, quando o Senhor estava preso, quando o Senhor teve frio, nós te demos uma roupa. Como que foi isso, Senhor? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. O culto não nasce na terra, queridos, nós somos cidadãos dos céus. O culto nasce no céu, nós só estamos na expressão daquilo que Deus está fazendo. Então dentro da casa existem regras, e o pai das regras desta casa não é o pastor Anderson. O pai das regras desta casa é o Senhor dos senhores, absoluto sobre todas as coisas, Rei dos reis, aquele que é, que era e que há de vir. É Ele quem está estabelecendo todas as coisas. E Davi está entendendo isso. Sabe por quê, Senhor, eu não desejo estar nos palácios? Sabe por quê, Senhor, eu não desejo estar na fama? Sabe por quê, Senhor, eu não desejo estar nos melhores relacionamentos de amizade que eu possa desenvolver? Senhor, sabe por quê eu não desejo estar entre príncipes e princesas? E eu escolho estar contigo, porque todas essas coisas passarão, Senhor, mas o Senhor é absoluto sobre todas elas. Por isso eu desejo estar na tua casa, porque ninguém poderá conduzir a minha vida como o Senhor conduz. É assim que Deus faz, amados, por mais habilidade que um pastor e um líder tenha, por mais habilidade que qualquer ministro tenha na terra, existem coisas inescrutáveis do seu coração que só Deus pode, só Ele pode. Porque a Bíblia diz que quando na presença dEle estamos, Ele faz uma separação entre a junta e a medula, o espírito e a alma. É Ele quem nos separa, queridos. Deus nos divide por dentro. Ele tira o que é profano para colocar o que é santo. Ele nos tira de uma condição de miserável para nos fazer estar entre família. Ele faz da estéril mãe de filhos, e do órfão e da viúva se alegrar com os seus. É isso que Deus faz, nós não podemos. O muito que nós podemos é te ouvir, te ajudar, nos colocar ao seu lado, chorar junto. Mas existem coisas que é só um milagre. E esse milagre só vai acontecer nas nossas vidas se nós entendermos que nós estamos na casa dEle. Então é Ele quem faz. Pastor, está doendo, chora. E fala para Ele, fala, Deus, o Senhor está de brincadeira, hein? Precisa de tudo isso aí? Provavelmente Ele possa até falar para você, precisava de um pouquinho mais, mas eu ainda estou tendo misericórdia. Sabia? Deus tem nos dado tantos livramentos, amados. Sequer nós sabemos dos livramentos que recebemos. Sequer.
Sequer. Mas nós choramos quando Ele nos traz para perto para poder corrigir coisas das quais tem desagradado o coração dEle. Sequer nós entendemos os livramentos que temos recebido. Nós estamos na casa. Como você lida com a verdade de que Ele tem um culto para si e o culto não é nosso? Vou dizer para você algo importante. O culto não tem a ver somente com isso que estamos fazendo aqui. O culto tem a ver com a sua vida em todos os aspectos dela. A nossa sociedade tem nos ensinado que existe uma vida secular, existe uma vida cristã. Quantos já ouviram isso? Ah, pastor, lá no secular, lá no meu trabalho, lá na minha empresa, lá na... Meu, não tem isso não. Que raio de secular que é esse aí? Você é o que é e ponto. Ou você é cristão lá e aqui, ou você é ímpio lá e aqui. Porque nós somos, nele nós existimos. Quantos já flagraram assim, às vezes o casal chega degladiando um ao outro dentro do carro no estacionamento. Aí desce, um pega na mão do outro. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Miserável. Picareta. Mulher tá com os olhos desse tamanho assim, ó. Parece que estava indo para a forca. Paz do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus tem que nos transformar de dentro para fora, definitivamente. Tem que mudar a nossa essência, a maneira que nós respiramos, a maneira que nós agimos, a maneira que nós tocamos o outro, a maneira que nós nos portamos nos lugares que estamos. Olha, nós falamos muito sobre o pecado do mundo entrando na igreja. O mundo é o que é, amados, não porque o pecado do mundo tem entrado na igreja. O mundo é o que é porque o pecado da igreja tem ido para o mundo. Sabia disso? É isso que nós precisamos analisar. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós vivemos em pecado em todo o tempo e acreditamos que o mundo vai ser transformado assim, por osmose. Não vai. Não vai. A Bíblia diz assim, que eles sejam um, Senhor. Jesus está orando, João 17. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando nós formos um. Às vezes não conseguimos ser um cônjuge. Com os filhos. Ah, pastor, não podemos divergir? Lógico que podemos. Eu não gosto de mocotó, por exemplo. A Giovana é apaixonada por mocotó. Nós podemos divergir em gostos. Eu tenho algumas posições em relação àquilo que eu conduzo ministerialmente. A Giovana tem outras. Ela me fala, amor, não seria melhor assim? Eu não sou bobo, né? Eu falo, lógico que seria, amor. Não, você sempre tem razão. Eu não tinha percebido, não tinha olhado por esse ângulo ainda. Nós divergimos, mas nós somos um. A fidelidade que Deus colocou no nosso coração em relação um ao outro, nós fomos levantados debaixo de uma posição de governo e de submissão. Para que serve o homem? Para proteger a sua mulher, para cuidar dos teus filhos, para sustentá-los e para colocar princípio dentro da casa, porque nós somos o sacerdote da casa. Para que serve a mulher? Para se submeter ao Senhor em primeiro lugar e na submissão ao Senhor se submeter à missão que Ele colocou na nossa mão. É para isso que serve. Para que nós sejamos um. Para que juntos nós possamos contemplar. E esse é o segundo ponto do texto. Davi, ele desejou morar na casa do Senhor, estar na casa do Senhor e contemplar o Senhor. Presta atenção, amados. Há uma grande diferença entre você contemplar a Deus e as coisas de Deus. Às vezes contemplamos as coisas de Deus. As coisas de Deus não são suficientes para te sustentar no dia difícil.
você precisa contemplar a Deus. O salmista, no Salmo 91, ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que o salmista fala de um esconderijo? Porque o salmista, ao escrever isso, ele tinha aprendido a contemplar o artigo definido, Senhor. Ele não aprendeu a contemplar um dos senhores, ele não aprendeu a contemplar os amigos do Senhor, ele não aprendeu a contemplar as coisas que o Senhor oferece, os benefícios que o Senhor dá, os milagres, os prodígios e os sinais que o Senhor traz à terra. Não foi isso que ele aprendeu a contemplar. Muito embora todas essas coisas acontecem, nos encantam. Nós desejamos curas, sinais, milagres, nós desejamos, amados. Não tem problema com isso, está tudo certo. E nós oramos por isso, oramos pelos enfermos. O Murilo acabou de orar aqui por todo mundo que não estava bem, por aqueles que precisam. Orou por si mesmo, colocou a mão no coração, achei bonitinho. Falei, miserável, está reconhecendo agora que é pecador também. Entende? Nós oramos uns pelos outros, não tem problema a gente buscar. Né, Murilão? A gente chora muito junto. Eu ligo para o Murilão liga para mim, a gente passa. Tem dia que a gente fica 4 horas no telefone, né, Murilo? Não sei como é que você aguenta. 4 horas, irmãos. Eu e o Murilo já ficamos 5 horas falando no telefone. Eu ponho o fone, que eu falo, segurar, não dá cãibra. Toda semana a gente chora, irmão, se debruça, fala das coisas do reino, vê onde a gente tem que morrer, vê onde a gente tem que deixar, reconhece as nossas limitações. Às vezes discordamos de algumas coisas, aí a gente vai chorar, a gente volta, fala, não, é isso mesmo, cara, você tinha razão naquele texto lá, eu não tinha visto o texto dessa forma. Eu falo para ele também, quase sempre ele tem mais razão do que eu, que só lê, só sabe ler, enquanto ele está lendo, estou trabalhando. Aí eu falei, eu nem tive tempo de ler tudo isso aí, Murilo. Tá, então é isso aí mesmo, aí tá tudo certo. Você tem convicção? Ele falou, eu falei, estou na sua palavra, irmão, nesse texto aí então. Entende? É isso, queridos. E aí nós aprendemos a contemplar o Senhor da maneira que Deus de fato é. Não contemplamos por aquilo que Ele oferece. Porque esse é o problema dos nossos dias. Eu vou falar algo para você que parece contraditório ao que essa casa vive e faz. Mas entenda o que eu vou te dizer, para você não perceber de maneira errada o que eu vou dizer. A igreja dos nossos dias, ela deixou de pregar sobre conversão. E ela passou a pregar sobre inclusão. Nós somos uma igreja de inclusão, de famílias com deficiência e todas as suas necessidades. Então parece contraditório o que eu estou dizendo, mas deixa eu dizer para você onde eu quero chegar com você em relação a isso. Contemplar a Deus, amados, é entender que a igreja, a casa do Pai, onde nós desejamos morar, ainda é uma casa de arrependimento. O evangelho dos nossos dias não diz mais para as pessoas, olha, como é que você está, como é que está a sua vida? Ele não diz mais assim, você precisa se arrepender disso, filho. Raça de víboras, disse João Batista. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que vocês estão fugindo da ira do Senhor? Porque haverá um dia que Ele vai julgar todas as coisas. Vocês precisam de fato serem confrontados enquanto em vida, para que naquele dia vocês sejam absolvidos pelo sangue dele na vossa vida. É o que João Batista estava dizendo. Mas a gente só inclui hoje, irmãos. Não, vem do jeito que você está. Vem, do jeito que Deus é Deus, Deus é Pai. Ele é Pai, mas Ele é justo. A pregação da inclusão tirou Deus da cadeira e do trono. Porque nós temos ministrado no Evangelho nas ruas dos nossos dias, que o Evangelho da cruz, ele se desconectou da vida das pessoas. Então hoje o que nós temos o resultado disso tudo? É simples, faz uma avaliação da igreja. Hoje nós temos pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não perdoam, pessoas que não renunciam, pessoas que sequer entendem o que é a cruz de Cristo. Elas não me entendem. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor é tão convicto? Porque Deus, eu louvo a Deus por isso, queridos, não é mérito meu. Todo mérito é dele. Mas eu louvo a Deus que quando Deus me chamou, Ele me chamou num tempo em que a cruz era pregada nas igrejas.
E a renúncia e o arrependimento ainda era o padrão de vida cristã. Hoje não temos mais. Mas Deus está nos levantando como uma igreja para resgatar e restaurar a sua palavra. Quantos creem nisso? Nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos olhar no fundo dos nossos olhos, no espelho, no fundo dos nossos olhos. Faz essa dinâmica. Chega na tua casa, separa um tempo aí hoje ou essa semana, olha no fundo dos seus olhos, no espelho, assim, fita os olhos em você mesmo e faz uma reflexão do seu evangelho. Vê se existe cruz nele. Ah, mas eu sinto. Jesus também sentia. Os apóstolos também sentiram. Os heróis da fé, em Hebreus 11, também sentiram. Nós sentimos, amados. Eu sinto. Existem muitas coisas que nós não fazemos por amor ao outro. E é isso, e está tudo certo. E eu não vou morrer por causa disso. Não vou morrer. Olha, humanamente dizendo, eu poderia arrancar tudo que você tinha. Você segue vivo ainda se continuar se alimentando. Sabia disso? Você segue vivo. Porque o que o seu corpo precisa para que você siga vivo? Alimento. Mesmo com depressão em cima de uma cama, se você se alimentar, você segue vivo. Sabia disso? Segue vivo. Nós precisamos de alimento. A igreja se apartou do alimento, da palavra. Se apartou. Me ajuda aí, pastor, te ajudo. Qual a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa? Pastor Maurão esteve aqui, né? Maurão ministrou os bonecos aí e tal. O que acontece com o Maurão? Ele contou uma história de que a pessoa foi jantar na casa, o pastor foi jantar na casa de um casal, e aí uma colher de prata, um garfo de prata, melhor dizendo, sumiu. Não era colher, a colher de prata sumiu depois que o pastor foi jantar na casa do casal. Quantos ouviram que estavam aqui? Metade. Eu vou contar para outra metade, tampa o ouvido, vocês que já ouviram. A mulher ficou indignada com o pastor, começou a brigar com o marido. Desde que aquele pastor sem vergonha veio comer na nossa casa, a colher de prata sumiu, não achei mais a colher. E revirou a casa e procura. Ela falou, o pastor deu tapa na nossa colher de prata. E ela foi guardando isso por 1 ano, irmãos. Depois de 1 ano ela não aguentou mais e chamou o pastor para comer na casa dela de novo. Aí ela falou assim, pastor, estamos recebendo o senhor aqui de novo, tal. Ele falou assim, então, eu tive aqui há 1 ano atrás. Vocês perceberam que depois que eu tive aqui sumiu uma colher de prata? Ela falou, é por isso que eu estou chamando o senhor para comer aqui de novo. Porque é assim, pastor, eu não consigo acreditar que o senhor pegou a nossa colher. Ele falou, não peguei não, filha. O que acontece? Eu falei, vou fazer uma brincadeira com eles, né? Quando eu estava saindo, eu vi uma Bíblia em cima da estante, eu peguei a colher, abri a Bíblia e coloquei a colher no meio da Bíblia e fechei a Bíblia. Eu falei, a hora que ela for ler a Bíblia, ela vai falar assim, olha, o pastor, brincadeira, que pastor. Fazia 1 ano, queridos. Ele falou, pega lá a Bíblia, a colher vai estar lá no meio. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos aprender a contemplar o Senhor por meio da sua palavra, por meio de quem Ele é. Nós precisamos nos debruçar de novo aos seus pés, orarmos como igreja, entendermos o nosso papel, o nosso propósito. E por último, eu finalizo, porque deu horário, falando a respeito das adversidades. Davi, quando ele fala que ele desejava morar e contemplar e todas essas coisas que vocês ouviram, ele diz, sabe por quê? Porque haverá um dia das adversidades, e no dia da adversidade, Senhor, os teus conselhos farão toda a diferença para mim. Há um dia de adversidade para mim e para você, que são os conselhos do Senhor que vai nos manter em pé. É Ele que nos faz seguir, é Ele que identifica em nós aquilo que é nosso e aquilo que é dele. São os conselhos, é a contemplação dele, é isso que nós fazemos no dia da adversidade. É quando nós olhamos para uma pessoa e para outra, e nós descortamos de tudo e de todos, e nós percebemos que as coisas estão difíceis, e nós queremos matar todo mundo. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção, avalia aí rapidinho. Existiam momentos na sua vida que uma ou outra pessoa que você convive conseguiu arrancar de você o pior que existe em você? Quantos já passaram por isso? É aquele momento que você surta, que você quebra todos os protocolos da educação,
Porque a pessoa conseguiu arrancar de você o pior que existe em você. Por conta de uma situação, de uma traição, por conta de uma decepção, por conta de algo. São nesses momentos de adversidades, amados, que as respostas que nós damos é por aquilo que nós contemplamos. Eu já tive muitos momentos assim, e você também, que as pessoas arrancaram o pior de mim. Amados, eu passei por uma fase da minha vida, numa situação, anos atrás, eu fiquei 30 dias sonhando com coisa ruim. Todos os dias. A minha alma estava completamente atormentada. E o diabo querendo arrancar de mim por 30 dias o pior que existia em mim. Me levou ao retrocesso de quem eu era quando Jesus não me conhecia tal. E durante todo aquele período, eu declarava o que o salmista declarou: eu ordeno, ó minha alma, louve ao Senhor. Pessoas vão arrancar o pior de você um dia. E se você é uma pessoa que aprendeu a morar na casa do Senhor, aprendeu a contemplá-lo, você vai entender que as adversidades não têm forças maiores do que a força que Ele já colocou em você. Quantos entendem isso? Eu queria continuar, mas eu preciso te liberar, Ministério de Música. Para parecer que está acabando, eu vou pedir para você ficar em pé. Aí parece que nós estamos terminando. Você dá uma animada assim, eu vou mais uns 15 minutos. Nos dias de adversidade, queridos, nós precisamos lembrar, sabe do quê? Lembra desse conceito: uma coisa eu pedi ao Senhor. Guarde essa frase no seu coração. Essa frase vai ser um divisor de águas para você nos dias de alegria e nos dias difíceis. Quando a coisa ficar difícil, você vai lembrar: uma coisa eu pedi ao Senhor. E você precisa lembrar desta coisa. Então eu quero encerrar com você hoje, dentro desse contexto. Nós vamos orar por você. Mas eu queria que você pudesse agora, trazer à sua memória algo que você deseja pedir ao Senhor. Mas deixa eu falar para você, faça o pedido correto, ok? Cadê as mulheres assim, ó? Eu ouvi ouvi um homem esses dias, não sei se ele é pastor, não sei de fato que ele é, mas ouvi ele falando rapidinho ali no Insta, e ele deu um exemplo, né, de coisas que têm mais valores que outras, e aí ele fala das mulheres que cuidam muito do cabelo. Sabe aquela fase assim que você está na juventude, você está, que o cabelo é tudo para você? Cadê as mulheres? Entendem disso, né? Aí no culto, era pastor porque ele fala do culto, ele fala no culto, ele perguntou para duas irmãs, o cabelo assim era impecável. Aí ele falou assim: se você não tivesse outra opção e a gente tivesse que cortar o seu cabelo hoje, você deixaria? Aí ela falou assim, as mulheres falaram: não deixaria. Ele, de jeito nenhum. Ele falou: de jeito nenhum, rapaz, do jeito que eu cuido disso aqui. Tudo bem, então eu vou te dar duas opções, aí você precisa decidir, porque agora não é mais uma opção de você, uma coisa ou outra tem que acontecer. Você prefere cortar o cabelo, ou você prefere que corte os seus dedos da mão, os 10? As duas falaram o quê? O cabelo. Por quê? Porque o cabelo nasce de novo. Nem de todos, né, Guilherme? Mas alguns. O que acontece, queridos? Presta atenção. Cuidado para você não fazer a escolha errada. Às vezes, por conta de algo que nós amamos e adoramos e veneramos, nós cortamos o que não pode ser cortado. Cuidado para você não escolher os dedos quando o cabelo tem que ser cortado. Então eu vou falar algo para você. Presta atenção no que você vai pedir para Deus. Se você não conseguir pedir agora, reflita essa semana e faça essa oração. Uma coisa eu pedi ao Senhor, disse Davi. Eu vou dar um minutinho para nós orarmos, nós mesmos, cada um com Deus, mas eu queria que você levasse essa reflexão daqui hoje. O que você quer pedir para Deus? Cuidado para não pedir a coisa errada, senão os seus dedos podem ser cortados. Escolha cortar aquilo que não tem importância para Deus. Porque tem coisas que Deus não se importa com elas, porque Ele pode te dar de novo, mas existem coisas que para Deus são eternas.